Olá, dias de paz, luz, sabedoria e amor. Vamos então para a nossa aula 33, 33ª aula, continuamos no capítulo 6 e ainda seguindo os passos do nosso querido, nosso amado Senhor Guy Ballard, recebendo as orientações do mestre ascensionado Saint Germain, que na última aula, como nós vimos, o Sr. Guy Ballard trouxe ali o registro, né? Ficou registrado, de acordo com o que ele falou, as palavras daquele mestre cósmico que se encontrava naquela civilização lá do Amazonas, né? Uma região, diria, como já falamos, muito familiar para nós, muito próxima, né? Para nós que estamos no Brasil. Então a gente tem aí uma certa familiaridade, né, com essa região. Não que todos tenham ido para lá, eu, por exemplo, nunca fui, mas temos, obviamente, a possibilidade até, quem sabe, de ir um dia e está aqui muito mais perto para a gente do que para as pessoas que estão em outros países. Mas, enfim, é um patrimônio humano, né? Não é uma questão nossa, como muitos acreditam, né? Vamos dizer assim, não, faz parte aqui do nosso país, então é nosso, nós aqui mandamos. Não, nós temos a responsabilidade de cuidar, né? Mas não vamos entrar no mérito aqui. Vamos continuar aqui na nossa trajetória, que ela está muito interessante, né? Realmente é um divisor de águas eu acho que para a mente, para o raciocínio, quando a gente entra em contato com essas informações, e certamente para muita gente deve gerar aquele conflito, como já falamos outras vezes. Será que isso tudo foi real? Será que o Sr. Guy Ballard, né, de repente não tomou alguma coisinha lá, cheirou alguma coisa e... Não, com certeza não. Pelo menos assim, é o meu sentimento, é aquilo que eu vejo através dos estudos que eu desenvolvi até aqui, continuo, obviamente, né, porque não aprendemos nada ainda. A gente só consegue repetir aquela, né, famosa frase de Sócrates de que a gente não sabe realmente nada, e não sabemos. Essa vastidão, imensidão da sabedoria do universo, né, desse conceito de Deus que nós temos, é algo ainda muito limitado. Então, vamos seguir aqui, porque realmente é muito interessante, é fabuloso esse caminho, percorrer essa sabedoria. Então, o mestre cósmico, só relembrando, ele trouxe ali para o momento, né, vamos dizer assim, na verdade, foi um reviver de imagens que o mestre Saint Germain proporcionou ao Sr. Guy Ballard para que ele pudesse ver, presenciar aquele momento do mestre falando, aquele mestre cósmico, um altíssimo ser de luz, que o Sr. Guy Ballard ficou realmente assim maravilhado. E esse mestre cósmico, né, como vimos, ele visitava a cidade e projetava a sua luz através, inclusive, daquele globo que ele deixou no centro da cidade, no templo sagrado. Ele deixou ali para que essa luz ficasse emanando o tempo todo para a população, para as pessoas em geral. Então, algo grandioso que a gente não consegue compreender, porque aqui para nós, dentro dessa realidade que nós vivemos, nesse tempo, não faz nenhum sentido, não temos ideia exatamente o que seja isso, mas conseguimos pelo menos imaginar, né, algo. E esse grande ser cósmico era, como disse o Sr. Guy Ballard, era a expressão de Deus, né, a presença de Deus ali, se colocando para os homens. Tamanha era a glória que esse ser apresentava. E como disse o grande ser, esse grande mestre, ele falou, olha, o Filho é o caminho para Deus, né? E aí a gente comentou, né, na aula anterior, que a visão, a ideia de filho, né, como o próprio Mestre Jesus se posicionou, vindo como Filho de Deus. Olha que relação, né, tão interessante, porque é uma representação muito forte. O Filho de Deus é aquele que manifesta a vontade do Pai, é aquele que manifesta a consciência divina, a consciência sagrada. E como Jesus, como Buda, como todos os outros mestres aí que são conhecidos ou até
não são conhecidos, manifestaram e manifestam exatamente essa mesma presença. Ou seja, é aquilo que nós somos. Nós somos essa manifestação. E a gente vai ver, inclusive, na aula de hoje, a chamada de atenção que se dá para isso. É bem interessante, né? É importante, muito importante. Então, essa divindade, essa presença, de acordo com o que esse mestre colocou, ela está aguardando, né, o nosso despertar, está aguardando aí o nosso chamado, esse desejo interno de que a gente realmente, sabe, esteja manifestando essa presença tão grandiosa. Então, esse mestre, ele estava ali presente, de acordo com o que o Guy Ballard coloca, que o mestre Saint-Germain ensina, justamente para poder dar a direção ao povo. E a gente vai ver, então, o que aconteceu aí, né, diante desses fatos. Bom, então, depois dessa mensagem, né, do mestre cósmico, o Sr. Guy Ballard e o mestre Saint-Germain, né, eles encerra-se, né, ali naquele momento essas imagens. E o mestre então convida o Sr. Guy Ballard, né, depois de toda a explanação desse mestre cósmico, para ir num outro lugar ali próximo, e eles chegam, na verdade, de frente para uma rocha que estava no chão, uma placa, né, de rocha muito grande, e o mestre Saint-Germain levanta essa placa com o poder dele, né? Então o Sr. Guy Ballard vê, tem uma entrada, um acesso ali embaixo daquela rocha. Eles descem alguns degraus, né? Entram, acessam esse local e chegam diante de uma porta selada. Sempre a história das portas seladas. Está tudo guardado, tudo fechado, tudo selado. Não é pela mera curiosidade que nós vamos conseguir achar, nem os ditos, né, os grandes pesquisadores, aí, arqueólogos. Tem que ter um trabalho danado para conseguir achar alguns fragmentos, mas sempre coisas muito superficiais, não tão significativas e profundas. Ainda não, porque infelizmente não estamos preparados para isso, né? A humanidade ainda precisa mudar muito da consciência para conseguir chegar nesse ponto, que é o que a gente está vendo, né? O grande mestre cósmico aí sinalizando, falando, olha, vocês são a própria presença de Deus, então reconheçam isso, né? E é o que a gente ainda não conseguiu, ou pelo menos alguns estão se esforçando para tentar entender o que é reconhecer essa presença. Enfim, aí eles entram nesse local, o mestre abre a porta selada, né? O Sr. Guy Ballard sempre acompanhando o mestre ali, e nesse momento, né, o mestre fala para o Sr. Guy Ballard, olha, concentre-se agora na sua presença divina e olhe, né, para esses registros. Ali existiam alguns hieroglifos, né, uma mensagem ali, uns escritos antigos, são símbolos, né? E aí o mestre fala para o Sr. Guy Ballard, concentre-se agora na sua presença e olhe para esses hieroglifos. E o Sr. Guy Ballard faz exatamente isso, ele se concentra e ele olha. E quando ele olha, ele consegue traduzir aquilo, ele consegue ler o que significam aquela simbologia. E está escrito, templo vivente de Deus para o homem. Olha que fantástico, né? E o Sr. Guy Ballard fica, obviamente, ali muito feliz, porque seguindo as orientações do mestre, ele consegue entender, consegue, vamos dizer assim, vivenciar, experienciar cada coisa ali que está acontecendo. E o Sr. Guy Ballard, ele realmente, né, fica fascinado com toda essa possibilidade, né, de acessar tudo que está ali, e o mestre vai guiando o Sr. Guy Ballard e fala para ele, olha, nós vamos agora acessar aqui uma outra área, né, que o Sr. Guy Ballard descreve como um pequeno quarto, tem uma cúpula, né, ou seja, uma área que cobre, né, esse pequeno quarto, esse pequeno espaço, e dentro desse quarto tem caixas de metal, que o Sr. Guy Ballard descreve. E dentro dessas caixas de metal estão guardados folhas de ouro. Olha que interessante, folhas de ouro, onde estão escritos, né, como se fosse
vamos pensar pergaminhos, enfim, um livro em ouro, né, folhas de ouro, onde estão escritos a pena, né? Então a escrita da época estava escrito a pena, toda a história daquela civilização, tudo registrado ali. Então é o arquivo daquela civilização, só que escrito em folhas de ouro. Sensacional, né? E passam adiante, né? O Sogai Ballard vê todos esses registros ali, olha as caixas, e eles vão adiante, entram num outro cômodo, num outro quarto, e vem ali várias joias, né? Muitas riquezas ali também guardadas, também estão lá guardadas. Passam adiante, vão para um terceiro quarto. Neste terceiro quarto, nesse terceiro cômodo, se encontra o trono do imperador, que foi a visão que eles tiveram lá fora, né, que o mestre projetou para o Sogai Ballard, inclusive com cadeiras também feitas em ouro, sensacional, né? E também Sogai Ballard tem uma mesa muito grande, uma mesa de uns 5 metros mais ou menos, acho que 5 por 1, algo assim, com as respectivas cadeiras, confeccionadas, né, tanto a mesa quanto as cadeiras, em jade, e vários ornamentos na cadeira. E o Sogai Ballard, ele descreve, né, esse momento da seguinte forma, né? Ele fala sobre aquilo que ele está vendo. Ele diz assim, olha, sobre o espaldar de cada cadeira, como que montado, guarda, repousa uma bela fênix, aquela ave, né, mitológica, feita de ouro, a fênix, a ave fênix feita de ouro. Seus olhos, perdão, os olhos da ave incrustados com diamantes amarelos. Sensacional. Este desenho simbolizava a imortalidade da alma, porque a fênix é aquela que ressurge das cinzas, né? Para quem conhece aí o mito, né? É uma ave que simboliza isso, esse ressurgir da vida, né? Então esse desenho simbolizava a imortalidade da alma e o ser divinamente aperfeiçoado em que se converte todo indivíduo à medida que ascende, né? Através do fogo do sofrimento, tá lá, a fênix que surge do fogo, partindo das cinzas de sua criação humana. Então, é uma representação maravilhosa aqui, por isso que eu deixei até com as palavras do Sogai Ballard, porque realmente foi muito feliz, muito pertinente, né, a maneira como foi colocada essa descrição dele, que sempre, né, é muito perfeita mesmo. Obviamente por causa de toda, né, capacidade já que ele alcançou e assessoria, né, direção que ele, né, teve durante todo esse tempo pelo amado Mestre Ascensionado Saint Germain. Então eles vão para um outro recinto, e aí é um quarto recinto, né? Nesse outro local, eles encontram ali, o Sogai Ballard se defronta com caixas de energia, são caixas de força. Lembra que a gente falou que existiam algumas caixas, né? As civilizações anteriores, que a gente for voltar lá em aulas anteriores, lá das civilizações, a gente vai lembrar disso, né? Que é descrito, que existiam caixas, determinadas caixas que simplesmente concentravam a energia, captavam a energia do universo e com essa captação conseguia produzir luz, né, calor, energia de força, energia propulsora, impulsora, que era o que fazia com que certos equipamentos, certas máquinas funcionassem, como o caso das grandes aeronaves que também existiam nessa civilização. Então, essa civilização, como já foi dito, ela estava em contato com o mundo inteiro, porque ela simplesmente conseguia, né, através da tecnologia que ela detinha, com uma energia limpa, poderosa, que é o que hoje a gente fala tanto, energia limpa, vamos fazer carro elétrico, né? Enquanto que, claro, isso ainda está bem no comecinho, né? Mas isso era uma realidade, isso era algo assim muito normal, natural, era um avanço tecnológico que a gente não concebe hoje. Imagina uma caixa aí, sabe, quem sabe de 1 metro, né, ou menos que isso, que tem a capacidade de concentrar tanta energia quanto uma usina. Fala, gente, como assim? Mas então parece conto de fadas, né, como a gente sempre diz.
mas é exatamente assim que funciona, e está aqui. E depois, né, vamos dizer assim, dessa civilização, que o seu Guy Ballard está vendo nos registros, né, da Amazônia, vieram a civilização que é chamada de Piruá, né, que é Pirua, Piruá, e depois veio a civilização Inca. Então é a sequência até chegar na civilização que a gente tem os registros, aqui algumas coisas, né? O que se aproxima mais de nós, vamos dizer assim, mais desses últimos séculos, né? Então são registros que demonstram que antes da civilização Inca, né, já teve uma civilização intermediária que, vamos dizer assim, sucedeu essa civilização da Amazônia, ok? Então, naquela ocasião, né, em que, vamos dizer assim, aconteceu ali que existiu a civilização da Amazônia, o mestre cósmico, ele alertou a população, olha só, sobre a catástrofe que adviria, né, ao império, o que iria acontecer com aquele povo. Porque o povo, mais uma vez, como a gente já viu aí inúmeras vezes, né, também em aulas anteriores, infelizmente estava ali se desviando, perdendo a atenção daquilo que é a sua fonte suprema. E o povo, digamos que não deu muita atenção para isso, né? Não, mas é um ser cósmico. Você vai se acostumando, né? É uma coisa muito curiosa isso na personalidade humana, a gente vai se acostumando, né? Então aquilo que é grandioso, maravilhoso, fica tão comum que a gente não dá mais a devida atenção, a gente se indisciplina, né? A gente perde o roteiro com muita facilidade. E isso é uma característica, a gente tem que reconhecer realmente que a nossa personalidade faz isso com uma facilidade tremenda. Vou pegar um exemplo bem bobo, assim, né? Só para colocar aqui aquilo que a gente fala assim, começar regime, fazer academia, né? Uma prática física, seja lá qual for, a gente simplesmente fala, não, vou começar, e de repente você começa, tá, e daqui a pouco para. Simplesmente para, sabe, surgiram 1000 problemas, a vida mudou, muita coisa. Então, não temos a disciplina. E falando aqui em coisas mais elevadas, aí piorou. Aí realmente, né, a maior parte das pessoas cumpre as suas, entre aspas, obrigações religiosas, né, que não chegam a ser espirituais, simplesmente por obrigação. Né? Porque tá ali, se torna algo automático. Eu vou lá porque senão, né, pode acontecer uma desgraça na minha vida, eu não vou me salvar, não vou ter um lugar no céu, sei lá, alguma coisa assim. Mas é o que acontece, então não é puro, não é real, né? Se a gente investigar lá internamente, vai perceber que está um pouco distante. Mas enfim, aí esse mestre, né, o grande mestre cósmico, que nós já conhecemos, ele avisando o povo, né? O povo a princípio ficou apreensivo, falou, meu Deus, então olha só, vai acontecer uma desgraça que a gente precisa ficar atento. Só que o que acontece? O mestre avisou, ele simplesmente avisou, falou, gente, vai acontecer, vocês estão se desviando do caminho, né? E estavam todos, na verdade, ali presos àquilo que era a contemplação daquele mestre. E isso é algo que não deve existir. Quando a gente fala em contemplação, é no sentido de nós podemos e devemos reverenciar a Deus, a consciência cósmica, a maneira como a gente entenda, né, essa luz que habita o nosso ser e que é, obviamente, a luz que sustenta todo o universo. Mas essa população, essas pessoas, como acontece normalmente, ficaram ali voltadas para aquele mestre e o mestre começou a servir como muleta para eles, né? E o mestre simplesmente falou, não funciona assim, vocês têm que ser autossuficientes, vocês têm que manifestar a divindade que está dentro de vocês, não simplesmente ficar, vamos dizer assim, se sustentando naquilo que é a luz que eu estou emanando. Né? A minha luz complementa a de vocês, mas a de vocês também tem que expandir. E assim sempre foi, sempre será, e é o que nós somos. Mas, ok, aí o povo, né, ficou meio ali na dúvida, o mestre se retirou, não voltou mais, o tal do globo desapareceu, e passou um ano, as pessoas já não lembravam mais, já não aconteceu nada, né? Não teve nem uma tempestadezinha diferente, tá tudo bem então, acho que
né? E com isso, o imperador, que obviamente era um mestre ascensionado, ele sabia o que iria acontecer, e outras pessoas que também estavam, né, mais conscientes simplesmente se retiraram do lugar ali da região da Amazônia, né, daquele império, e foram para o oeste dos Estados Unidos, né? É o que relata aí os registros. E depois, em menos de 5 anos, né, desse aviso desse ser cósmico, né, do grande mestre cósmico, aí sim veio todo o desastre. Aí a coisa realmente veio e foi terremoto, enfim, foi todo o abalo ali e a civilização se perdeu. Nesse período, inclusive, né, na ocasião em que aconteceu aí toda essa, né, nesse momento que aconteceu todo esse aviso, que já tinha passado um tempo, alguém ali no império, né, do povo, vendo que não tinha imperador, não tinha quem governasse, resolveu, né, se colocar à frente. Aquele que é mais, não, então deixa comigo que eu vou governar, eu vou tomar aqui o partido, deixa comigo. E passou na frente de todo mundo, falou, agora vocês vão me obedecer. E quando esse indivíduo tentou acessar o templo sagrado, na hora que ele tocou na porta foi fulminado, caiu duro e... Então, ou seja, ele não tinha poder, não tinha emanação divina, ele não tinha condições para acessar um lugar com tamanha energia. Então, simplesmente ali ele foi, né, perdeu a possibilidade de encarnação dele e teve que partir para uma próxima. Enfim, então depois dessa catástrofe, né, que aconteceu com a civilização, os registros dizem, né, de acordo com o seu Guy Ballard aponta, que o Amazonas ali, né, a região, na verdade, ela se deslocou 55 metros naquela ocasião. O tamanho foi o abalo. 55 metros, ela deu uma movimentada, né? E depois, com o passar do tempo, ela foi recuando, né, como se estivesse voltando para a posição, mas não voltou tudo, voltou algo em torno de 35 metros. Então ela ainda teve uma diferença aí, né, de 20 metros dentro dessa questão do que era original, né, para o que está hoje. E permanece assim até hoje. Ninguém sabe fazer essa leitura. É um mestre ascensionado que está apresentando isso. Registros que não estão acessíveis a nós e que a ciência aí não vai encontrar isso. Tá? Então, o rio Amazonas nessa situação, ele se ampliou, né? Ele ficou, vamos dizer assim, bem diferente do que era. Ele ficou mais raso, inclusive, porque na ocasião ele tinha 28 quilômetros de largura, de acordo com os registros, e era bem mais profundo. Tá? Então, inclusive, naquela ocasião, o continente americano que nós conhecemos hoje, ele não era chamado de continente americano, era chamado de continente Meru. Isso em função de um grande ser, também um mestre ascensionado, um ser cósmico, que é chamado Deus Meru, que ainda inclusive habita a região, né, tem o lago Titicaca, né, no Peru, e esse Deus Meru, né, um ser cósmico, ele tem o seu retiro, o seu templo ali naquela região. Tá? Então, é um outro estudo para a gente ver num momento aí para frente. Mas quem tiver interesse, quiser buscar, vai encontrar informações. E o seu Guy Ballard, ele diz o seguinte: o mundo exterior poderá duvidar desta verdade, tudo isso está sendo dito, mas os registros desta civilização, que hoje em dia repousam no Royal Teton, lá no templo do Royal Teton, serão um dia sua prova, está tudo guardado lá. Revelarão a existência e as realizações dessa era anterior. Então, quando realmente nós estivermos preparados para isso, vai acontecer. Enquanto isso, vai ficar lá guardadinho, reservadinho, e certamente isso só vai acontecer daqui a alguns séculos, não vai ser agora. Então, o que nós podemos fazer agora é, usar nossa capacidade para tentar entrar em contato com esses grandes mestres, com a sabedoria, né, que vem da luz, e nos transformarmos através daquilo que é a nossa divindade. É um caminho, é uma escolha, e cada um faz a sua. Então, a partir daí, o
o Sr. Guy Ballard, né, ele fica com aquela sensação, né, ele olha para todos esses registros, vê, né, que, puxa vida, mais uma civilização que simplesmente queda, se rompe, se perde. E ele se questiona naquele momento, ele fala assim, por que alguma coisa tão bela, porque ele viu aquele povo maravilhoso, sabe, um império tão feliz, tão próspero, sabe, de uma tecnologia que é inimaginável, por que isso se perde, né? Por que isso cai? E o mestre explica para o Sr. Guy Ballard nesse momento, vem em socorro dele, porque ele obviamente lê aí o pensamento do Sr. Guy Ballard, o sentimento que ele está tendo, e diz, olha, muitos são afortunados por receber instrução de um mestre de luz, né? Então, a gente realmente, ao longo da nossa história enquanto humanidade, nós recebemos isso o tempo todo, né? Muitas vezes, muitas civilizações, como a gente tem observado aí através dos estudos. Mas o que acontece? Esses indivíduos, eles vão, como a gente falou anteriormente, né? Que foi o alerta desse mestre cósmico. As pessoas vão se escorando nessa questão do mestre, nessa questão do que é a luz. E quando a luz se retira no sentido de, o mestre vem e ele dá as orientações. É só pensar na trajetória que a gente tem aqui registrado, mais recente para nós estamos falando de 2000 anos, olha só, o mais recente. Pensar no mestre Jesus, 2500 anos, pensar no mestre Buda. Nós temos essas referências e outras até, né? Dependendo da vertente religiosa e tudo mais, nós temos outras. Mas é só a gente pensar, quando esses grandes seres se retiram, porque eles vêm justamente para poder trazer informação, trazer essa orientação. O que acontece? A gente desvia tudo, a gente desvirtua tudo. É só olhar para a religião cristã hoje. Como é que ela está? Totalmente fragmentada, tem denominações que se dizem cristãs de todas as formas que a gente puder imaginar. E cada um está com a verdade. Cada um, não, a verdade está aqui. A verdade está aqui. Porque não, nós seguimos exatamente aquilo que Jesus falou. E no final das contas, ninguém consegue se entender. Por quê? Não precisaria ter inúmeras igrejas, não precisaria ter inúmeras denominações. Poderia ter uma única comunidade se denominando cristã e olhando para isso, mas cada um enxerga de uma forma, então só vai criar dissensões, aí só vai criar essa coisa da diferença. E é o que os mestres explicam aqui, é o que o mestre está apontando aqui. Olha, quando a gente retira essa luz, as pessoas não conseguem sustentar a própria luz. Então o que acontece? Vem a ruína, vem o problema. E isso tem acontecido durante muito tempo, durante muitos séculos. A gente sabe disso, né? E o esforço é individual, não tem como. É o resultado da busca de cada um. Por isso que, quando se fala sobre o alerta, né, daquilo que é o nosso caminho, daquilo que é a divindade que nós temos que buscar, para onde nós estamos apontando? Por quê? Quando a gente olha hoje, né, vamos pegar aqui a nossa referência atual, né, estamos aqui dentro desse período de vida, onde a gente teve aí, né, agora, recentemente, a situação de coronavírus e tudo mais. Isso é resultado do quê? Das nossas escolhas, né, daquilo que nós estamos produzindo no mundo. As doenças que existem, os problemas que existem, somos nós que geramos, não tem outro, não tem um inimigo. Ah, não, foi o Satanás, foi o capeta. E essa personalidade é o próprio Satanás, essa personalidade é o demônio que gera todos esses malefícios e que a gente, né, figura como um inimigo à parte. Mas não, somos nós mesmos, através dessas condições mentais e emocionais que a gente vai gerando ao longo do tempo. Então, nós precisamos realmente resgatar essa nossa divindade, essa aqui é a realidade. Então, como o mestre diz, né, não há nenhum tipo de fracasso. E ele fala assim: o fracasso não existe para todo aquele que continue fazendo esforços autoconscientes para expressar o domínio do divino sobre o humano. Olha aí, divino sobre o humano. Então é um esforço pessoal. Nenhum mestre vai vir e vai fazer por nós. Jesus não vai voltar aqui, pegar pela mãozinha e falar, não, pronto, legal, você foi legalzinho, bacaninha. Vamos... Não, isso é uma questão de nós alcançarmos o topo da montanha. O fracasso somente se dá quando cessa o esforço autoconsciente. Toda experiência pela qual o indivíduo atravessa existe unicamente para um propósito, e é
torná-lo consciente de sua fonte, para a gente realmente reconhecer. O indivíduo tem que aprender quem ele é, reconhecer-se como um criador e, como tal, dono daquilo que cria. Tudo é consequência do que nós fazemos. Não adianta a gente terceirizar isso para nenhum demônio, para nenhum ser maléfico. Somos nós que geramos absolutamente tudo. E é assim que funciona. Por isso que quando você olha lá, até o budismo tem muito essa vertente, né, que diz assim, olha, não tem nenhum Deus. E quando ele fala não tem nenhum Deus, não é porque não existe uma inteligência, não existe um poder, não existe. Tanto é que ele fala sobre amor, sobre paz, mas nós somos responsáveis pelas atitudes. Nós somos responsáveis pela criação, transformação e seja lá o que for. Porque o resto é tudo ilusão. Então, algo para a gente pensar, né? E o poder está atrelado à responsabilidade. Então, todo poder ele está ligado à responsabilidade do seu uso. É assim que funciona no universo. Você tem poder, pode ter certeza que a responsabilidade está ali, do ladinho, emparelhada, e você não vai conseguir escapar disso. Não temos como escapar. Tem poder, nós vamos ser responsáveis por ele. Então, quanto mais poder se tem, maior é a responsabilidade que se adquire. Pense bem. Então, para aqueles que, claro, né, a gente vê aí muitos exemplos, lamentavelmente infelizes muitas vezes, onde alguns se tornam líderes espirituais, né, e isso está cheio, infelizmente. E eu digo infelizmente porque, na verdade, são muitos fracassos, levam as pessoas por caminhos completamente desvirtuados, né? E depois vem os resultados, vem os frutos lá que a gente olha e fala, olha lá o camarada, o que aprontou, o que fez? E é um líder espiritual, é um camarada que, né, tá numa posição de orientação. Não tá. Aí é personalidade. Mas, enfim. Então, não cumprir com o próprio dever e responsabilidade vai gerar, consequentemente, sofrimento. E o mestre diz assim, a perfeição, o domínio, o uso harmonioso e controle de toda substância e força é o caminho da vida. Não tem jeito, nós vamos com toda certeza trafegar por esse percurso, por essa necessidade de alcançar o domínio da energia. Então, o plano divino original para a humanidade é exatamente esse. É a perfeição, o domínio sobre aquilo que nós temos enquanto poder. E o mestre continua, Deus dentro do indivíduo é essa perfeição e domínio. Deus dentro do indivíduo. O que falava o mestre Jesus? Voltar à casa do Pai, ou seja, que Deus está em nós porque nós somos exatamente essa manifestação de Deus. É essa presença dentro do coração de cada um o que constitui a fonte de vida, o doador de toda coisa boa e perfeita. Não há imperfeição dentro dessa relação da divindade. Quando o indivíduo se volta para a sua fonte, verdadeiramente, sinceramente, e o reconhece como a vertente de todo bem, nesse momento começa automaticamente o fluxo de toda coisa boa para ele e seu mundo. Não existe fracasso, porque sua atenção a esta fonte é a chave de ouro que abre tudo o que é bom. Olha que perfeição aqui. Tá aqui, tá descrito, não tem nem o que comentar, né? E aí ele ainda fala assim, que a vida, né? A vida é Deus, a vida é essa consciência em movimento. A vida em toda pessoa é Deus. E unicamente mediante o esforço autoconsciente não há possibilidade. Se eu não me esforçar, se eu não for lá e realmente me determinar, não vai acontecer. Tem que ser autoconsciente. Para entender a vida e expressar a plenitude do bem através de si. Nós somos essa expressão, nós temos que manifestar isso. Pode cessar a discórdia na experiência externa, ou seja, se a gente não tomar essa atitude, não reconhecer essa fonte suprema, simplesmente a discórdia, toda a imperfeição continua acontecendo. A vida, o indivíduo e a lei são um. Vou repetir. A vida, o indivíduo e a lei são um. E assim será durante toda a eternidade. Então, nós somos a vida, nós somos o indivíduo e nós somos a própria lei. Enquanto nós não estivermos alinhados com essa realidade, pode ter certeza que as coisas não vão acontecer com perfeição. E aí, o mestre, nesse momento, para ali um instante e diz, olha, Guy Ballard, vamos lá, meu filho, vamos adiante,
porque agora eu vou te mostrar uma outra cidade que está soterrada perto do rio Juruá, que será a nossa próxima aula, e a gente segue viagem aí com o mestre, com certeza ali, colado no mestre, né? E junto com o seu Guy Ballard acompanhando essa aventura tão maravilhosa. E que seja então para nossa reflexão, para nossa interiorização e que traga realmente frutos maravilhosos para o nosso despertar, para a nossa autoconsciência, que, como foi dito aqui, é a chave de ouro para a gente se libertar. Que seja então para a sabedoria, paz, luz e a nossa iluminação. Gratidão pela oportunidade. Até a próxima aula. Fique em paz. Bênçãos.